Olá, eu sou a Andrea. E eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes do Transporte. Pronta mais uma, Dani, que hoje, olha, o Sim. convidado é especial. A gente esperou muito por essa conversa. Muito, porque é uma das mentes mais brilhantes do transporte, na nossa opinião. Na nossa opinião, claro. Seja muito bem-vindo, Marcelo Galão, que é diretor de desenvolvimento de negócios da Scania. Exato. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Galão, vamos lá. A gente tem milhões de perguntas para você, você sabe disso, nosso tempo é curto, mas temos milhões de perguntas. Mas eu acho que você poderia começar falando um pouquinho sobre o que é o seu cargo dentro da Scania, essa relação com o transportador, essa escuta, né, com as demandas dali, transformar toda essa escuta em produto, para atender todo esse mercado. Nós somos, de fato, o elo entre o transportador e a fábrica, né, o desenvolvimento. Uma fábrica como a Scania, que desenvolve produtos para o mundo inteiro, é muito comum você ter o desenvolvimento de dentro para fora, ou seja, os engenheiros têm as ideias, criatividade, desenvolvimentos, melhoria de materiais, e você tem esse desenvolvimento que melhora o caminhão, mas ele é necessário, ele se aplica onde ele se aplica. Às vezes isso dá num projeto bom, às vezes ele morre. E tem o desenvolvimento de fora para dentro. Esse desenvolvimento de fora para dentro, ele é local. O de dentro para fora, ele é global. Então aqui no Brasil, existe uma lei de trânsito bem específica. O que vale para o Brasil nem sempre vale para os países da América Latina, falando de América só. Imagina um caminhão desenvolvido para a Europa, Ásia, África, Oriente Médio. A nossa missão é trazer a necessidade do cliente, a necessidade legal, por norma, por CONTRAN, SENATRAN, por norma de emissão, CONAMA, e identificar e montar o portfólio de oferta da solução para o Brasil. Então a gente pega do global, o que é interessante, e aplica conforme a lei brasileira e a demanda de cada aplicação dos transportadores. Esse é o link que a gente faz. Temos dois grupos, a engenharia de aplicação e a área de desenvolvimento. A engenharia de aplicação são os engenheiros que ficam no campo. Eles ficam em cada atividade, em cada transportador. No e-commerce, no sucroalcooleiro, no madeireiro, na carga refrigerada, transporte de combustíveis, etc. Trazem as demandas e as dores de cada cliente para a engenharia de desenvolvimento. Olhamos o que nós temos no global. Temos uma solução? Não. Podemos desenvolver? Sim. Quanto tempo demora? Ok, demora tanto e vai custar isso. Tem parceiro aqui que já faz isso bem? Se tem parceiro que faz isso bem, vamos montar uma parceria. A que custo? Ele ficou bem integrado ou não? Visando menor custo, melhor performance, maior qualidade. Né? O Scania, diferente de outras visões em montadoras de caminhão, o Scania ele só vai entrar se ele pode fazer uma diferença. Ele não entra para ficar igual, ele precisa fazer uma diferença. O que nos dá um tempo e uma dor de cabeça extra até a gente tomar essas decisões. Mesmo quando essa demanda já chega do cliente. Exato. Mesmo quando vocês dão uma analisada e ver se vocês vão conseguir fazer algo que seja melhor do que ou um pouco superior ao que já existe no mercado. Exatamente. Se nós conseguirmos traduzir o cliente para dentro da fábrica e desenvolver um produto num custo, num tempo e com uma performance que o cliente quer, sucesso para nós, senão nós falhamos. Então a nossa medida de performance é justamente essa. E a outra coisa, é importante a gente colocar, eu faço o que o cliente quer? Nem sempre é o que eu preciso fazer. Eu preciso interpretar o verbal, quando ele me fala o que ele quer, e preciso ter na cabeça se é isso que ele precisa. Ou seja, que nem sempre o que ele quer é o que realmente vai atendê-lo? O Seria que isso? ele quer
pode levá-lo para uma situação bem complicada. Por exemplo, cliente. Eu tenho cliente dono de transportadora, gestor de frota, motorista. Uhum. Eu vou dar um caso bem simples. Você vai conversar com o motorista, o que eu quero? Eu quero subir na frente de qualquer outro caminhão. Eu quero que o meu caminhão tenha um torque enorme, uma potência enorme e que na subida eu não fique para trás de ninguém. Eu posso fazer isso. A que custo? É um custo de um maior consumo? De um maior peso no caminhão? Porque eu vou deixar o caminhão mais robusto? Eu escuto o gestor de frota. Eu quero um caminhão com disponibilidade. Eu quero que o caminhão não pare. Eu quero que eu não pare nem para trocar óleo. Eu quero que o meu intervalo de troca de óleo seja o maior possível em autonomia e troca com a maior quilometragem possível. O dono da frota. Eu quero um caminhão barato, que não gaste diesel nenhum. Então você vê que tudo que alguém fala, eu não posso ir só em um desses personagens, porque senão eu vou interferir nos outros dois. Então, o que ele me pede, eu entendo e dou um peso. Mas eu tenho que falar e fazer o que ele precisa. Então, nem sempre o verbal dele é o nosso principal objetivo. É o verbal e o não verbal dele. Ou seja, eu preciso fazer um caminhão com uma dirigibilidade boa, como o Scania, e pela força da marca. Eu realmente não posso perder de uma outra marca se eu estou numa subida carregada com a mesma carga. Ao mesmo tempo, eu preciso ser econômico, ao mesmo tempo, eu preciso ter disponibilidade. O caminhão não pode ficar parando toda hora. Então, vocês têm que ser quase que um analista mesmo ali. Exatamente. Porque... Um psicólogo. Um psicólogo, entender porque todas as existe dores. muito... e assim, deve existir muitos mitos que eles trazem para vocês, sei lá, sobre potência, sobre... Justamente esse exemplo que... Né? Porque eles devem ter muitas confusões ali, até por falta de informação, talvez. E esse trabalho deve ser o mais difícil. De convencê-lo, né? Exatamente, isso que eu queria saber. Como dizer não para o cliente? Olha, o que você está falando aqui não está legal. Como você consegue, assim... O que a gente não diz não para o cliente. Tá. Certo? Em outras palavras... A gente não diz. Nesse caso, o que a gente faz é um jogo transparente com o cliente sobre, olha, isso vai custar isso e isso. Vamos sentar todo mundo, vamos conversar, vamos fazer uma clínica. É muito comum a gente fazer clínica. Então, o motorista, o gestor e o dono participam da clínica. Isso é importante? Qual é o valor? Vamos sentar e chegar num consenso? Vamos chegar nisso? Nós temos essa solução aqui. Ó. Essa solução é interessante? Ele te atende? Ele te atende também? Você está disposto a isso? Eu posso... ir cegamente para a economia de combustível, se eu começar um projeto somente com essa demanda, os engenheiros vão fazer um caminhão super econômico. Será que ele vai ser rápido o suficiente? Será que ele vai ser disponível o suficiente? É isso? Qual é o peso que você deu? E no final, depois de 1, 2 ou mais anos de desenvolvimento, você vai ter exatamente aquilo que você pediu. Agora, precisa tomar cuidado, principalmente nessa fase. O que você pediu é o que você vai ter. Gente, por isso o consenso e ter todo mundo da cadeia de transporte envolvido. Vender caminhão é complicado. Exatamente. No meio do caminho, pode acontecer mudanças? Por exemplo, o cliente veio e te pediu, que nem você falou, ouviu o motorista, o gestor de frota e o frotista, o dono da frota. E aí, no meio do caminho... Há intercorrências? Pode, no meio do projeto, mudar por alguma intercorrência? Geralmente, e por que isso acontece? O projeto pode mudar. Pode mudar, por exemplo, por um evento externo aos 3 personagens que eu coloquei. Por exemplo, a lei. E a lei, ela acontece... Errado. Muda muito as leis no Brasil? Você teve recentemente uma carreta de 4º eixo entrando, que mudou completamente a dinâmica e você viu a rapidez que ela avançou, né? Exato. Olha, vamos colocar uma carreta de 4º eixo. Você olha aí uma monocomposição, uma composição de uma carreta,
Qual carreta hoje você conta quanta de 3 eixos e quanta de 4 eixo você tem? Em carga geral, graneleiro, 90% você vai ver já a carreta de 4 eixo. Ela chegou para ficar. E por que isso é rápido? Pelo retorno econômico que ela dá. De Quem não pneu, tá, tudo, quem não né? consegue levar, quem não consegue trabalhar com um peso bruto total combinado de 58,5 toneladas, fica para trás. Ele vai ficar ou na antiga de 53 ou na 48 toneladas. Ou seja, você vê, olha, eu vou competir com um frete para um cliente. Eu só consigo levar 53, eu só consigo levar, se a questão é realmente peso, eu estou dizendo peso. Obviamente tem outras, onde você, como o e-commerce, que não é peso, é volume, e aí são outro tipo de outras composições. Mas, em se tratando de peso, e o Brasil, ele é um grande produtor de commodity, uma carga de baixo valor agregado, aí você precisa de peso. A 58,5 ela vem dar um dinamismo muito grande e todo mundo teve que se adequar. Então, muita carreta de 3 eixos teve o 4º eixo colocado, ou a carreta foi modificada, mas o mercado se adaptou. E com isso, o que aconteceu? O torque do caminhão precisou ser elevado, a composição, a distância entre eixos foi. Logo depois do 4º eixo, você também teve a lei mudando de comprimento máximo de 18,60 para 19,30. Opa, eu consigo mais um par de pallet. Eu vou colocar a carreta aí agora de 30 pallets. Eu vou colocar, tem gente falando de 32. Aí você tem que ajustar o seu projeto no entre-eixo do caminhão, posição de quinta roda. Motorização também, porque vai carregar mais, teoricamente. Aí você tem que dar um plus lá no torque ou potência, alguma coisa assim? Eu deixo o caminhão conforme o torque, sim. Nós tivemos que adaptar e indicar um caminhão ideal para as 58,5 toneladas. Né? Agora, você mencionou antes aí a questão dos mitos. Né? Parece que não, mas grande parte do nosso tempo é trabalhar com esses mitos e explicar os mitos e verdades. Conta alguns. Esse caso, um mito. Na 58,5 só pode ser caminhão de 500 cavalos para cima? Não. No caso do Scania, o 460 cavalos, o Super, ele tem um torque que é ideal para 58,5 toneladas. E aí, como é que você faz para colocar isso na cabeça? Exatamente. Né? Porque assim... Exatamente. O primeiro que todos os caminhões rodando aqui não mostram o torque à vista do caminhoneiro ou do público que está andando em uma pista ou vendo um caminhão. Você vê sempre a potência. Né? Então, o torque não é muito falado. O torque é algo que você vê num folheto técnico, num manual. No Scania, o 460 cavalos Super, porque ele tem essa motorização com maior torque, ele consegue fazer uma economia interessante, o pico de economia dele, numa 4º eixo com 58,5. Sem perder o... Exato. Eu não digo que é assim em todas as marcas. Várias outras marcas, de fato, precisam de 500 para rodar uma 4º eixo. No Scania é diferente. Aí você vai trabalhar, não, mas todo mundo fala que é 500, mas tudo bem. Eu sei que é 500. Em outras marcas aqui, o 460 atende com folga e com economia. Até pela mas eu quero 500. Eu não vou falar não para o cliente. Mas eu vou entregar um 500. Mas aí o que você faz? Você entrega o 460 e o 500, porque vocês também entregam caminhões para testes, né, nesse cliente. Sim. Para ele mesmo provar de que a teoria dele está errada, como que faz isso? Porque se você entrega o de 500, de repente pode ser ele gasta mais, de repente. Excesso para ele, não? Comumente o que a gente fala, você já tem Scania na sua frota? Aí eu puxo dados de telemetria. Falo, olha, o 500 na sua frota performa dessa maneira. O 460 performaria dessa. E você pode jogar, porque o 500 ele tem, olha, obviamente, se você tem mais potência e mais torque, você vai ter um tempo menor de transporte. O quanto esse tempo vale em relação à economia? Ou, de repente, se você tem um condutor nota A, a gente avalia, o próprio caminhão avalia a forma que ele está sendo conduzido,
Se ele tem um condutor nota A, você pode chegar muito próximo do consumo de um 460 e de um 500 cavalos numa composição 6x2 com 58,5, por exemplo. Uhum. E o transportador está preparado para toda essa análise, assim? Ou ele ainda tem essa cultura enraizada de olhar e falar, não, vai o 500 mesmo, sabe assim? Ele já está preparado para entender todas essas leituras que vocês apresentam para eles? Ou você ainda acha que precisa profissionalizar um pouquinho mais, assim? Olha, eu vou te dizer uma coisa, o transporte no Brasil, ele está tão competitivo e as diferenças entre um e outro são nos centavos. O transporte virou um commodity, então eu tenho um profundo respeito aos transportadores, porque eles estão competindo acirradamente, é muito pouca a diferença. E pelo fato da diferença ser pequena, eles vão fundo nas demandas e eles estão muito preparados e qualquer 2, 3% de economia faz muita diferença no cálculo para ele poder ofertar competitivamente e ganhar do competidor dele. Entendi. Então a questão de uma frota mais nova, ele vai ter um custo operacional menor, diesel ainda é 40% do custo que ele vai ter na operação. Diesel ainda é o primeiro custo. Ainda é o primeiro custo. Qual que é o segundo? Pneu? Motorista. Ah, motorista? Motorista. Agora, porque para atrair motorista, o motorista é outro fator. É muito difícil hoje você pegar um jovem, sim, né, e dizer que ele vai ter que ficar longe de casa, vai ter uma longa jornada, mesmo toda a tecnologia, que ele vai se expor aos riscos das estradas, etc., a condição adversa. Então, a retenção desse motorista, ela é cada vez mais difícil, o que dá uma complexidade ainda maior ao nosso amigo transportador. Isso. Então ele virou o segundo desafio do transportador. E nesse sentido, hoje o cliente, ele te pede alguma coisa, porque óbvio, né, ele pede lá tudo isso que você falou, né, da questão de motorização, que é economia e tal, mas ele te pede alguma coisa assim pro motorista? Sim. Já avisando o que seria? Sim. Ele pede uma cabine maior. O motorista, ele precisa ter condição de guardar a roupa dele, porque a cabine do Scania é uma cabine leito, normalmente, eu estou dizendo num transporte rodoviário, certo? Vamos colocar. Sim, de longa distância. Longa distância. Uma cabine maior, uma mobilidade dentro da cabine, porque a cabine é o apartamento do motorista. Sim. Eu preciso poder me locomover na cabine com segurança, com praticidade. A cabine precisa caber minha roupa. Nem sempre eu tenho hotéis ou lugares para dormir interessantes. E às vezes, quando eu tenho, eu não sei se eu estou em segurança. Então ele prefere, tem muitos motoristas que acham um posto, um lugar para ele parar o caminhão para passar a noite, e ele prefere dormir na cabine. Então a gente começou a pensar em hotelaria quando a gente desenvolve uma cabine de um caminhão. Qual é a densidade da espuma do colchão? Nossa! Na cama, você tem que ter uma luz de leitura. O motorista, hoje, ele tem um tablet para ler as notícias. Ele tem que ter um micro-ondas no caso de não poder acender fogareiro ou fogão se ele está transportando um líquido inflamável. Tipo químicos. Carga perigosa. Exatamente, carga perigosa. Ele gostaria de ter uma cafeteira. E aí você tem essa demanda no caminhão. Eu preciso ter uma geladeira. Eu preciso ter um freezer. E aí você desenvolveu a geladeira e o freezer para o caminhão. Eu preciso dormir à noite, é uma questão de segurança. Eu preciso dormir à noite num ambiente que eu estou lá no norte do Brasil, está muito quente, o climatizador não é suficiente, um ar-condicionado com o caminhão parado para passar a noite. Agora, uma curiosidade. Talvez por essa falta de motorista, essa preocupação com o habitat dele ali, é uma coisa mais recente do que antes, porque você lida com esse transportador faz bastante tempo. Antes essa preocupação existia, mas hoje ela é mais forte? Ela existia da seguinte maneira: para dar condição ao seu motorista estar inteiro
e começar uma jornada de trabalho no dia seguinte. Uhum. Então, se eu tenho um caminhão pesado, onde ele se cansa mais, ele Rende menos. ele rende menos, ele pode colocar a vida dele em risco, a de outros, na Sim. estrada em risco, a da carga em risco. Ele pode entrar em desvantagem em relação aos colegas de trabalho. Então, a preocupação, por exemplo, você vai pegar, aqui, poltrona tem descansa-braço. Descansa-braço em um carro de passeio, raramente você vê. No caminhão, é fundamental. 8 horas de trabalho, você fala, nossa, esse caminhão aqui, ele é muito mais luxuoso do que um carro de passeio. Sim, a gente... Como se isso fosse um absurdo, e não é. Porque um descansa-braço, em uma jornada de 8 horas, no carro de passeio, raramente você vai passar 8 horas. Mas num caminhão, um descansa-braço é fundamental. Se você não tem o seu ombro, eu dirijo caminhões. Deu 5, 6 horas, você está procurando algo porque o seu ombro já está pesando a sua Sim. direção. Então, algo que não óbvio ou não intuitivo num carro de passeio, no caminhão ele é fundamental e ele é necessário. Uhum. Descansa-braço, uma ergonomia no banco, um banco que te... Abraça. que te abraça e que isola a vibração do terreno no motorista, faz uma diferença total depois da 4ª, 5ª hora de trabalho. Sim. Por isso que os bancos têm suspensão pneumática, descansa-braço. Por quê? Porque você precisa estar como nós estamos aqui nessa sala. A gente procura reproduzir o habitat do motorista como um escritório que a gente trabalha todo dia. É isso que a gente procura ter. Conforto térmico, vibração, ruído, ergonomia. Cabine G370 era uma resposta a essas demandas, porque é um caminhão de entrada para o rodoviário, que já tem uma cabine um pouco diferente do que é comum na G, né? Mais alta e tudo mais. Foi pensando nisso? Sim. A cabine G, teto alto, foi pensando nisso. Qual foi o início da cabine G? Era uma cabine mais simples que a R, mais barata que a R, e ela tinha teto baixo, médio e alto. Né? A R, ela tem uma mobilidade em termos de assoalho melhor. Ela tem um degrau lá no túnel onde passa motor e câmbio, ela tem um túnel mais baixo do que a G. A G, ela tem um pouco maior. E o que a gente fez? Puxa, condição econômica difícil, o nosso transportador tem dificuldade em acessar a cabine R, vamos fazer uma cabine G com teto alto. Então, um teto tão alto quanto a R, então você tem não a parte de assoalho, mas a parte de espaço praticamente igual à cabine R. Você tem 80 quilos a menos na cabine, porque é uma cabine mais simples. E ela acabou sendo uma cabine competitiva para um caminhão que a gente chama de caminhão de entrada. O G370 é um caminhão de entrada. Né? A parte, se a gente pegar aplicações como Cegonha, aplicações de e-commerce, você vê muito ele na configuração 4x2, pessoal na 6x2 com Vanderleia. É um caminhão que é extremamente competitivo e econômico. A Europa, recentemente, junto, acho que com essa lei da cibersegurança, que a gente vai chegar lá, Sim. mas também permitiu umas cabines um pouco mais avançadas, não bicudas, mas assim, mais avançadas, justamente para privilegiar o descanso do motorista. Porque esse problema de motorista a gente está vendo no mundo todo. Sim. E a gente já está vendo algumas marcas trazendo umas cabines um pouco mais avançadas para privilegiar ou o tamanho do espaço de descanso. É uma tendência, você acha que para o Brasil caberia, hoje a nossa legislação caberia essas cabines ou a gente vai se preparar para isso cedo ou tarde, porque a gente precisa reter esses motoristas? Eu digo isso, eu faço até essa pergunta porque você falou de geladeira, cafeteira, os motoristas querem mais equipamentos dentro da cabine. Então, como você vê essa questão? Sem dúvida nenhuma, o Brasil vai se preparar para isso. Quem não se preparar vai ficar para trás na competição. Então, nós devemos ter desenvolvimento de cabinas cada vez maior em ângulo de visão. Se você olhar, por exemplo, a cabine do Scania, teve uma preocupação de baixar o painel
para você aumentar o ângulo de visão. Coluna A, coluna B, que são aquelas colunas que ficam do lado esquerdo e direito do para-brisa, ela é diminuída para você ter maior, diminuir ponto cego. Auxílio de câmeras de ponto cego, sensores de ponto cego, sem dúvida nenhuma essas cabines vão ter. A cabine avançada, ela vai ser uma tendência, com certeza isso chega ao Brasil por força da lei ou por força de competitividade. E além da questão de conforto, uma demanda que é a segurança e a tecnologias envolvidas com isso. O que o transportador hoje enxerga como necessário até para atender a ele e o motorista, que uma das reclamações deles também é a questão da falta de segurança, é uma das demandas que afasta o jovem, não só de ficar longe de casa, mas afasta ele também. Esse medo de assalto, ou mesmo de acidente, enfim. Quais são as tecnologias que hoje vocês se preocupam, junto com os transportadores, de atender? Esse é o diferencial do Brasil no mundo. A demanda do transportador, do motorista brasileiro, em relação à segurança do ativo, diferencia o Brasil do resto do mundo. A ponta da tecnologia está aqui. Empresas que trabalham com comunicação satelital, ou seja, celular não é suficiente. Comunicação satelital. O caminhão precisa estar online em qualquer momento, em qualquer lugar que ele esteja operando. O que nós fazemos para isso? Tivemos que alterar, essa foi uma alteração recente, você mencionou, Andréa, sobre, muda o desenho, muda o projeto no meio. Vou te dar um outro caso aí. Desenvolvemos o painel digital para o caminhão. No meio do desenvolvimento, mas espera aí, e o Brasil? O Brasil tem uma demanda de monitoramento de frota, rastreamento, comunicação com parceiros externos, com gestoras de frota, companhias de seguro, e isso não está totalmente endereçado no projeto. Entramos, o Brasil parou o projeto lá na Europa, o Brasil teve desenvolvimento local, o pessoal da Europa veio para cá, e aí ele acabou sendo modificado para tornar o caminhão acessível a rastreadores satelitais, a interação entre os dados de locomoção do caminhão com as empresas rastreadoras, interação de frenagem, manutenção, até limpador de para-brisa. Se eu ligo o limpador de para-brisa, eu preciso mandar um sinal para a gestora de frota ou para a gestora de risco dizendo, naquela região está chovendo, baixa a velocidade. Nossa. Então, esse tipo de demanda, ele é necessário. Por quê? Porque o caminhão ele é avaliado pela gestora de risco como uma possibilidade ou não de carregar mais ou menos carga. Olha como muda a total dinâmica. A gente estava falando aqui que a quarto eixo chegou a trazer o peso bruto total combinado a 58,5 em uma articulação, em uma composição. Só que não adianta você ter uma quarto eixo se a carga que você está levando, ela tenha um valor de R$1 milhão, 2 milhões de reais. Então, às vezes, você vê um caminhão enorme com uma carguinha desse tamanho, sim, porque é o que você consegue ter a permissão da sua gestora para carregar. Então, como a gente começou a desenvolver? Deixar o caminhão com preparação, com interconectividade entre diversas marcas e gestoras, para você garantir que aquele caminhão é mais seguro. Se ele é mais seguro, eu posso passar de 1 milhão, nós temos casos de gestoras que permitem, dependendo de como nós montamos o caminhão, até 50 milhões o valor da carga. Tá? Tem carga até de 100 milhões em caráter especial. Agora, para você poder levar uma carga de 100 milhões com seguro, com segurança, o caminhão ele tem todo um pacote de conectividade, de automação, de cibersegurança,
para levar aquele tipo Então, de a carga. gerenciadora de risco, ela analisa também todas as questões do caminhão, a parte técnica, vamos dizer assim, Exato, do caminhão para poder liberar. exato. Se você não tem nada, você não vai conseguir transportar 100 mil reais. Sim, porque antes a gente lembra que era mais, você tem rastreamento, tem monitoramento, mas hoje deve ser muito além disso, né? Exatamente. Do que precisa ter. Exatamente. Então, até a questão de atrelamento e desatrelamento. Nós temos adaptações em quinta roda, onde se você desacopla a composição, imediatamente o sinal vai para a gestora de risco, imobiliza, ou você não permite desacoplar. Uhum. Né? Qual o dia a dia hoje numa transportadora? O motorista chega, entra no caminhão, o que acontece? Uma câmera olha para ele, fala, você é o motorista desse caminhão. Ok, eu libero a partida. Segundo passo, qual a rota que a senhora ou o senhor vai fazer hoje? Eu vou fazer a rota do ponto A ao ponto B e vou passar por aqui. Ok, manda para a central fala, rota liberada. Qual a sua previsão de chegada? Você faz tudo, o que a gente chama aí, até você estende para o rotograma falado, demanda, é exigência. Sem isso, você não compete. Você não consegue entrar. Tem empresas que em determinadas regiões do Brasil exigem mais de uma marca de sistemas de monitoramento e rastreamento. Como a conversa de vocês? É uma tendência a Scania levar esse povo todo para dentro de casa para desenvolver algum produto único ou exclusivo? E te faço também a seguinte pergunta. Tem lugares ainda que a gente não tem internet. E aí, como faz? Satelital. Por isso que GPRS, GSM não é mais suficiente Sim. para monitoramento e rastreamento. Você precisa... Hoje você tem sistemas, André, chama híbrido. Obviamente, rede de celular, pacotes de dado, eles são mais baratos. O canal de comunicação, a troca é mais barata. Mas quando ele falta, imediatamente o sistema já entra com comunicação satelital mais cara. É como a gente com Wi-Fi e os dados do celular, por exemplo. Exatamente. Exatamente. Você entra na satelital e você tem ainda, se você não tem nem o satélite, por algum motivo perdeu o satélite, você tem uma terceira redundância ainda, que é o LoRa, né, que o pessoal entra muito. O que é o LoRa? O LoRa é o Low Range Communication. Você tem equipamentos em vários pontos do caminhão que são como pequenos roteadores. Eu tenho um caminhão da minha frota, você tem um caminhão da sua frota, mas, por acaso, você usa o mesmo sistema de monitoramento ou usa um sistema no seu caminhão. Eu perdi todos os sinais, mas o meu caminhão passou perto do seu. Opa, eu sei que o caminhão da Andréia, que sumiu do mapa lá, passou aqui perto do meu tal hora. Então a gestora sabe, olha, eu perdi todos os sinais, mas aquele caminhão foi visto por outro, ou seja, é o machine-to-machine communication. Entre os a internet das coisas, é a internet das coisas. Então o LoRa, ele também é uma redundância e ele está instalado em vários caminhões e eles se comunicam e passam informação em uma rede e passam até a gestora. Então, até esse tipo de segurança com LoRa, ele é feito em várias frotas, em vários caminhões. Dependendo exatamente da rota que se faz. Se você faz rotas que não tem essa necessidade, você não tem necessariamente para colocar. Tem rotas que a gente sabe que na beira da estrada você vê a fachada, uma série de empresas. Você olha por fora, parece uma empresa, por dentro é uma segurança igual a de presídio. O caminhoneiro ele é abordado, o motorista ele é abordado na estrada, o caminhão dele já sai da estrada num acostamento, já entra e vai para uma dessas empresas, um desses galpões, onde o sinal já é cancelado, igual no presídio, o sinal de celular é cancelado, e o caminhão dele já é desmontado ou a carga é transbordada para outro. Para outro. Isso em questão, a gente viu casos de menos de
10 minutos entre uma abordagem e o transbordo da carga. Nós vimos já casos de cross-dock, que é feito no e-commerce, em última milha, onde você vai distribuir a carga que veio em uma carreta grande, em pequenos, em vulks aqui, que você entra para distribuir a carga, você já vê operações de cross-dock em crime organizado. Não, até o perfil do roubo, a gente teve um convidado que falou sobre isso. Não existe mais, às vezes o número de roubo está caindo, né? Mas, na verdade, por conta disso, porque eles estão avaliando as melhores cargas. Exato. E aí é mais rápido essas operações e eles faturam muito mais do que ficar com um número enorme de roubo de cargas menores. E ele associou isso muito também à questão de IA. Lembra? Que ele falou que agora os bandidos, eles estão... Tecnológicos. Então, eles conseguem acessar, né, o que aquele caminhão está levando e usando pessoas também, né? De dentro que das ele operações. Falou que também, com a evolução da tecnologia, é importante gerenciar pessoas. Isso. Porque treinamento são essas de pessoas que às vezes são facilitadoras. Ele usou até um exemplo básico. Às vezes o bandido está te acompanhando nas redes sociais. O motorista, o perfil do motorista, onde ele está, ou de algum funcionário, de alguma... né? E aí que eles começam a desenvolver alguma ação. Por isso que eu te perguntei, é uma tendência cada vez mais levar, porque são muitas empresas de telemetria, de segurança e tal, levar isso para dentro de casa e fazer um produto alinhado, exclusivo, já como saindo de linha da Scania? É uma tendência isso? É uma tendência e é uma realidade. O que é interessante para a gestora de risco e para a Scania, para todo o setor de transporte, adquirir esses dados. Primeira coisa, a IA ela trabalha com dados fiáveis, com mineração de dados. Esse dado vale uma fortuna. Por quê? Dados como aquela rota é uma rota que tem mais roubo ali. E o roubo ele é da seguinte maneira. E o modus operandi do bandido é esse. Você vai somando esses dados e tendo um banco extremamente valioso para você evitar. E esse dado ele é dinâmico. Como você consegue esse dado? Quanto menos interferência de ser humano você tiver na obtenção desse dado, melhor. Na cadeia de obtenção até o processamento dele, é melhor que ele seja livre de ser humano, porque você pode ter um ser humano, como vocês disseram, corrompido. Tá? Então, se você, com auxílio de blockchain, com auxílio da IA, você consegue construir conhecimento e esse conhecimento serve de base para desenvolvimentos de monitoramentos melhores, mais eficientes e de uma arquitetura eletrônica mais segura para o caminhão. Uma cibersegurança ligada à IA. A IA, sim, ela é uma matéria-prima para se desenvolver caminhões e composições mais seguras, sem dúvida nenhuma. Agora, a cibersegurança precede a IA. Então, a cibersegurança hoje é um dos maiores desafios da indústria no geral. Sim. Em termos de desenvolvimento. Se eu colocar a nossa parte de conectividade, 70% dos recursos que a gente aloca, ela está em cibersegurança, em prioridade a IA. A IA é, sim, uma matéria-prima. Tá. Então, eu trabalho com IA como matéria-prima para... Uma ferramenta. Uma ferramenta. Ah, mas a IA é uma tendência. Você está dizendo que você não está dando importância a uma tendência? A IA, ela vai ser fundamental quando nós tivermos veículos autônomos. Tá bom? A IA, você precisa filtrar a IA primeiro, para ela não tomar o controle. Porque a IA é quando você tem aquela... o próprio ser humano fala, né? A minha vontade de seguir alguém. Eu não tenho mais vontade. Eu tenho uma servidão consciente. Eu quero servir. Ou seja, eu quero... Entra no caminhão, faça a rota, eu só vou monitorar. Nós não estamos ainda nesse estágio. Portanto, qual é o estágio que nós estamos agora e nos próximos 5 anos? Que
o ideal seria uma assistência à condução. Olha, motorista, você está freando bruscamente, cuidado com a sua carga, você pode perder a aderência na pista. Olha, você está sonolento. Que isso a gente já tem. Já tem. É como se fosse um auxiliar, né, da Exato. condução Então, ali. os sistemas de auxílio à condução, eles são prioridade hoje. Quando nós tivermos caminhões autônomos, a IA é muito importante. Na construção, da mesma forma que na segurança ela hoje é uma importante fonte de dados, na condução autônoma, ou seja, independe da vontade do motorista, né? Quando o motorista fala assim, eu prefiro que você faça a rota, aí a IA vai ser completamente, porque ela vai ter sensores falando, olha, aqui eu estou vendo um pedestre aqui, eu estou vendo um pet aqui, eu estou vendo uma moto que pode ser que ela vai cruzar no meu caminho, o farol está fechando, o farol está quebrado, o que eu faço? Está vindo o carro dos outros lados, mesmo com o farol, não seria bom eu ver se aquele cara vai frear e vai furar o farol? Então, a IA vai estar completamente no controle do caminhão, mas hoje ela é uma fonte de dados de análises de crimes e incidentes de segurança. E até de prevenir ataques de cibersegurança. Cibersegurança é fundamental agora. E como que vocês estão trabalhando com isso? Porque eu imagino que é um desafio diário. Porque eles vão achando sempre os mecanismos para invadir milhões de sistemas que tem hoje num caminhão. Isso. Como que vocês atuam nisso? Até pegando carona no que ela disse mesmo, fora os componentes externos. Né? Além dos que vocês controlam, temos os externos. Nós tivemos que sair do nosso negócio e entrar no negócio de celular, telefone celular. Aprendemos com a indústria de aparelhos celulares, com a Apple, com o Android, a fazer uma coisa chamada Over-the-Air Update. Ops. O que é o Over-the-Air Update? Você já viu o seu celular? Vou atualizar o sistema operacional. Você tem 2 dias para atualizar. Se você não atualiza, ele para de funcionar alguma coisa. Você é obrigado a atualizar. No caso, tem o da Apple, até atualiza por você, né? Atualiza por você. É. Como o mercado é dinâmico, eu não posso soltar um caminhão em janeiro e dizer que ninguém teve uma ideia de burlar o sistema do caminhão até dezembro. Então, o caminhão hoje, ele é atualizado over the air, como o seu celular é. Caramba. Então, cada ameaça que nós encontramos, nós atualizamos em tempo real o caminhão over the air. E o motorista nem percebe, ele pode estar... Tem atualizações que o motorista não percebe, tem atualizações que são feitas mais rápidas, quando ele para fazer uma manutenção, a gente já aproveita e vê se ele deixou 3 ou 4 atualizações passarem, a gente atualiza o caminhão inteiro. E só uma perguntinha. Mas o caminhão hoje, ele é atualizado como um aparelho de celular. O celular, pegando o seu gancho, às vezes quando você faz essa atualização, uma coisa ou outra fica diferente, né? Sei lá, uma funçãozinha ali, e aí você tem que se adaptar. Tudo bem que é mais intuitivo. No caminhão a mesma coisa? Não, as atualizações são diferentes. Eu não mudo o painel do caminhão completamente. Dirigibilidade, nada. Ele não vai ser imperceptível para o dia a dia do motorista. Algumas funções eu posso introduzir, mas eu não vou mudar o layout do painel completamente. Né? Isso a gente usa, diferente do aparelho de celular, o caminhão ele é feito para ter uma durabilidade maior. Então, os parâmetros que eu tenho na tela de cristal líquido, nos monitores do caminhão, são padrões militares. São 6 ou 7 níveis. Se queima um circuito, eu tenho 6 ou 7 níveis iguais para entrar o segundo, o terceiro, para não dar uma tela azul no caminhão e parar o caminhão. Eu não posso ter um caminhão numa rodovia 100 por hora e falar assim, olha, você não atualizou, vai entrar em tela azul, eu vou desligar o caminhão e você... Então isso, um cuidado extremo. Né? Até na questão de segurança, se você pegar... eu notei que o caminhão está sendo roubado. A câmera pegou, o jeito de condução pegou. Até quando a gente sentou para conversar com as gestoras de risco, a imobilização do caminhão ela não é digital,
A imobilização é assim, eu reduzo a velocidade, eu informo no painel alerta de bloqueio em 5 minutos. Reduzo a velocidade a 10 km por hora, até você poder colocar o caminhão em um lugar seguro. Então, eu não faço uma imobilização assim. Porque pode ser até um risco, né? Algumas empresas, no começo, quando não tinha tecnologia, opa, o caminhão está sendo roubado, Bloqueio. corta, dá um código de falha, induz um código de falha e para o caminhão onde ele está. Perigoso. Perigoso. Você pode causar um acidente e o dano pode ser complicado. A gente direciona o caminhão para um local seguro para o motorista ter condição de... Né? E aí você inibe o roubo, porque a 10 km por hora é inviável você ficar. Algumas dessas atualizações têm a ver com a usabilidade, por exemplo, diesel ruim? Ou alguma coisa nesse sentido? Diesel ruim. Ele vai te dar vários alertas de um diesel ruim. Vamos começar ao mais comum em um diesel ruim. Água no diesel. Tá? Eu sei que o pessoal do biodiesel deve estar falando, eu não vou fugir do tempo. Eu vou falar do biodiesel. Tá? Água no diesel. É muito comum você ter o diesel, ele é higroscópico, se você tem um tanque, durante o dia está quente, à noite esfria, condensa, se você condensa água no tanque e na parte inferior do tanque, no posto de combustível, você pode ter água. E aí, às vezes, a pessoa não drenou e você vai e abastece o caminhão, metade do que você colocou no tanque tem água. Né? O caminhão Scania tem uma coisa chamada otimizador de combustível, FOL. Então, ele nota a presença de água e te avisa. Então, você tem esse tipo de alerta. Uhum. Você tem um filtro entupido, você tem uma falha em uma bomba, você vai ter o alerta. E até a gente até pensa 2 vezes em colocar alerta. Andréia, por quê? Porque senão toda hora o caminhão dá um alerta, ele fala, pô, não aguento mais esse alerta. Você vê na internet aí o pessoal reclamando aí o caminhão apita para isso, apita para aquilo, tem até gente fazendo piada com isso aí, toca música. Então a gente procura, no Scania, ter um toque bem sutil. Né? E um alerta realmente, onde ele é realmente necessário. Temos 2 tipos de alerta. O alerta amarelo e o vermelho. Né? O alerta amarelo, ele é discreto, ele é um alerta no painel, né? O vermelho não. No painel digital, ele some tudo o resto, ele dá o alerta vermelho e toca uma sirene. Fala, haja, senão vai dar algum problema. Né? Não para o caminhão. Não Como para o você caminhão, disse, ele por avisa aquela que vai questão de parar. Ele segurança. pode parar, mas ele vai te avisar antes, falando, pouco olha, antes. o seu caminhão vai parar em 2 minutos e eu vou reduzir a velocidade. Porque Entendi. senão você vai colocar o seu ativo em risco, a sua segurança em risco. Entendi. Isso até ajuda, então, né? Aí norteando as coisas dentro do controle do motorista mesmo. Ele vai se norteando por esses alertas também. Sim, sim. Galão, o que o empresário, o quanto ele evoluiu, o que ele pede agora, daqui por diante? O que a gente vai ver, o que é tendência? Segurança, sem dúvida, é o número 1, é o que ele pede. Né? Até roubo de combustível. Roubo de combustível. Caramba. No tanque, roubar no tanque. No tanque do caminhão. E tem sensor já para isso? Tem sensor e bloqueador, exato. É uma lógica fácil. Você fala de IA, como é que a gente faz? O caminhão está parado. Ora, se ele está parado, o combustível tem que estar no mesmo nível. Se ele está parado e o nível está descendo, sim, eu mando um sinal. Né? Então, isso é disponível no caminhão. E bloqueadores mecânicos, físicos, né? Travas, né? Você lacra a tampa e coloca um termopar ali, ou coloca um relé ali. Mexeu na tampa, não era para ter mexido na tampa. Você não avisou a sua central que você ia parar para abastecer. Opa, um abastecimento no meio do caminho, você não pediu para parar ali, eu vou imobilizar. Entendeu? Esse tipo de automação a IA ajuda. Por quê? Porque senão você toda hora teria que ter uma babá para o caminhão. Né? E o dono de transportadora que não tem uma torre de controle hoje, André, ele fica para trás. Ele tem uma desvantagem competitiva. Então, normalmente, você tem gestores, empresas grandes,
um grupo para 100 caminhões, então eles dividem os caminhões nas rotas, e eles têm gestores acompanhando e monitorando os dados de telemetria e comunicando com o motorista. Eu estou percebendo aqui no teu caminhão isso, está tudo bem aí? Mas hoje dificilmente alguém compra um caminhão sem levar esse serviço para casa, não? Exatamente. Então, cada vez mais a conectividade vem tomando espaço nas demandas dos nossos clientes. Até porque hoje talvez a questão econômica de diesel, não que as empresas estejam equiparadas, mas acho que isso já é uma coisa mandatória ali, né? E a segurança hoje acabou sendo... Segurança até e por conta de tudo disponibilidade. isso. Então, a empresa de logística que não sabe o quanto tempo que o caminhão dele está esperando uma nota fiscal, quanto tempo que ele está esperando para descarregar, tempo de espera é fundamental. São dois, a segurança e o custo, né, dessa demora. Exatamente. A competitividade está tão apertada que o caminhão não pode ficar parado no pátio de uma empresa esperando horas para descarregar. Ele tem até a questão do motorista. O motorista está parado lá, ele tem que comer, ele tem um lugar para ficar, ele tem um banheiro para ir. Eu estou esperando uma empresa que para lá no pátio, fica 1, 2 dias, não tem nem banheiro para o motorista ir. Absurdo. Então, ele começa a trabalhar e aí ele volta para a empresa e fala, olha, essa condição eu preciso... Como é que nós vamos fazer? Sim. Eu não posso ficar com o caminhão parado, com o ativo parado, o caminhão foi feito para rodar. Isso vale tanto para o seu cliente, transportador de grandes frotas, como para o de média e pequena, assim, ou ainda tem uma dificuldade aí com esses médios e pequenos? No transporte de longa distância vale para os dois. Agora, no meia milha e na última milha, aí ainda você vê ainda as possibilidades e isso não está tão forte quanto nos outros. Tá. Né? Novos combustíveis requerem outros desafios? Ou, por exemplo, vocês começaram gás no Brasil e agora ele já está super desenvolvido, logo mais vem o elétrico. Demandas específicas para esses veículos, para essas tecnologias, você enxerga, o que seria? André, o nosso diesel no Brasil ele é mais verde do que em muitos outros países, né? Não vou entrar na polêmica de pró ou contra um combustível ou outro, mas 15% do nosso diesel ele é de origem orgânica, né? Quer seja animal ou vegetal, né? 15% do diesel ele é biodiesel, né? E você tem com isso um efeito benéfico para o meio ambiente, mas um alerta muito grande ao transportador, porque como ele é um combustível orgânico, biológico, ele tem um tempo de vida, e se você pega um combustível com um tempo excedido, com um manuseio não correto, você vai gerar borra, e essa borra é altamente prejudicial ao seu sistema de injeção. Então, o cuidado com o biodiesel, ele é fundamental. Nosso caminhão, ele tem sensores para te alertar sobre esse cuidado. Gás. O gás, aqui no Brasil, ele vem adquirindo uma pauta, uma importância muito grande. Por quê? Disponibilidade, hoje nós temos postos de gás na costa brasileira a cada 400 quilômetros, então ele, do sul ao nordeste do Brasil, ele pode ser utilizado, e os caminhões, eles evoluíram até uma autonomia de 650 quilômetros. Passa a ser profissional. O gás, pela disponibilidade em centros urbanos, ele leva a vantagem até em relação à eletricidade, porque a eletricidade ela é abundante no Brasil em geração, mas em distribuição, não só no Brasil como Europa, Estados Unidos, existe um investimento e um tempo. Não é só ter dinheiro e falar assim, tenho dinheiro, eu vou investir em aumentar a rede elétrica. Eu tenho que ampliar a capacidade de distribuição, não só em aumentar a capilaridade, mas também a quantidade de energia que eu estou transportando. Né? É difícil?
para o mundo inteiro e é demorado para o mundo inteiro fazer isso. O gás já está disponível. Né? Grandes cidades, se você pega a cidade de São Paulo, ela está indo para um caminho de 50% da coleta de resíduos urbanos com gás natural. Com gás, né? Biometano. Biometano, né? Gás natural e depois biometano. Né? Você tem nos aterros que circundam a cidade de São Paulo, você tem a presença de biometano. Temos as empresas, a EcoUrbis, a Loga, que são as empresas prestadoras de serviço na coleta urbana para o município de São Paulo. Ambas estão operando caminhões a gás, tanto o caminhão de coleta com o gari atrás, quanto aqueles que você já não tem mais o gari, aquele Sim. que é a coleta lateral, que ela Sim. pega a caçamba Sim. e ela... E joga. Os dois já estão operando em gás, e é um ciclo muito interessante, porque o caminhão vai descarregar o lixo, o resíduo, onde ele é abastecido. Você tem realmente um exemplo para a cidade, que é a circularidade, super sustentável. E resolvendo um problema de saúde pública, né, porque o gás ele diminui bastante NOx e particulado. O NOx ele não tem a necessidade de você ter o Arla 32. E particulado é bem menor, saúde pública, né, aquele particulado, aquela fuligem, né, particulado de partícula, aquela fuligem cinza diminui bastante. Vejo o gás crescer em operações portuárias. Muito exportador, ele tem a demanda europeia, ou americana, ou asiática, de olha, qual que é a sua pegada de carbono? Aí ele tem que garantir que da fonte onde ele produziu o produto dele até o ponto onde ele embarcou no navio para sair do país, ele precisa de uma neutralidade em carbono, então ele usa também a questão a gás sem se preocupar em ter que esperar um desenvolvimento de uma rede elétrica para o caminhão. Não estou condenando a eletricidade. A eletricidade ela vai trazer um caminhão energeticamente mais eficiente. Sim. Tá? Sem dúvida nenhuma. Não dá para brigar, é outro patamar. Mais silencioso. Mas a realidade agora, em termos de paridade econômica, porque sustentabilidade não é só abraçar a árvore. Sustentabilidade tem que ir no bolso do teu transportador, senão você mata. Você não pode colocar o ônus da limpeza do meio ambiente no ombro do teu transportador, no ombro do teu cliente. Tem que ser rentável para toda a cadeia, né? Exato. E onde a gente vê um diesel e um gás, e o gás está 30%, 30% a 35% mais barato o metro cúbico do que o litro de diesel, o gás ele deixa de ser somente ecologicamente viável como economicamente viável. Sim. O gás ele pode gerar uma economia. Você não tem o Arla 32, custo de manutenção agora muito pareado, né? No diesel você vai ter que ter o seu sistema de filtro de partícula, manutenção, que isso dá manutenção, o seu sistema de injeção de ureia do Arla 32, manutenção, a bomba de alta, todo mundo hoje tem uma bomba de alta, um bico injetor, a questão aí de prestar atenção com os filtros e com o próprio biodiesel, enquanto o gás não. Né? O gás ele é totalmente... Não, você vai ter as válvulas nos tanques, que você vai ter uma manutenção, você vai ter vela, como o seu carro de passeio tem, o veículo a gás, ele é um cicloto, ele é um motor como álcool e gasolina, né? Etanol e gasolina. Você tem a vela de ignição que você precisa trocar de tempos em tempos. Você tem uma temperatura, o veículo a gás ele tem uma temperatura maior. Então você tem coletor de escape, turbina, que trabalham em temperaturas maiores e elas vão ter uma vida útil um pouco menor do que a do diesel, mas não é nada que eu vejo que é um bicho de sete cabeças. Outro ponto, o bloco do motor a gás, no nosso caso, é o mesmo bloco do motor a diesel, a gente conjugou. E um veículo a gás trabalha numa compressão menor, então o bloco mesmo, a parte interna, a cara do motor, está de férias em relação, né? Porque ele é todo feito com base da mecânica do diesel. Que aula! Que aula! Ai, a gente chegou ao fim. Chegamos ao fim. Que pena. Mas Que tem pena. uma pergunta que a gente sempre deixa para o final, e a gente não preparou nem seu assessor. Sim, nem você recebeu no roteiro. Quem é o galão fora aí
da Scania? O que você faz para desopilar, para relaxar, para poder abrir a mente, para poder pensar em tudo isso aqui que você disse pra gente? Vou ser sincero contigo. Ultimamente não tenho sobrado muito tempo livre, não. Eu costumo falar que, quando o pessoal pergunta onde eu moro, eu falo, eu moro na Scania, mas eu vou dormir a uns quarteirões daqui, em São Bernardo. Mas o tempo livre que a gente procura viajar, procura ter um esporte para praticar. Qual é o seu? Bicicleta. Eu ando Olha de bicicleta. E eu ando em São Bernardo mesmo. Eu ando... a gente tem um grupo, a gente anda lá. Apesar que está meio aposentado agora, mas a gente... a minha vida é bastante simples, eu não tenho nenhum hábito extravagante, né? E eu tive a felicidade de trabalhar com algo que é muito parecido com o meu hobby. Eu gosto de caminhão, gosto de carro, mecânica, motor, diesel. Eu costumo falar que se cortar aqui vai sair diesel da veia. Legal. Né? Então, a gente sempre foi apaixonado, aficionado. E quando você trabalha em algo que você gosta, você não vê o tempo passar. Isso é verdade. Você sai do trabalho e o assunto e o pessoal continua falando e você perde a noção do tempo. Que legal, e a gente vê essa paixão em você, você gosta de falar. É muito bom bater papo com o Marcelo Galão. Espero você, então, numa próxima temporada. Na terceira temporada você chegar com novidades, porque eu sei que tem muitas. E a gente aguarda vocês na terceira temporada. Exato. Até mais.